Vertical FM 97.7, 5 kW de potência. Turvo Santa Catarina, a rádio número 1 do povo cristão. O programa a ser apresentado a seguir é uma programação independente. Toda responsabilidade é de seus idealizadores. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela noite ou naquela manhã, a Cristo tem te dirigido aqui esta noite. Porque você crê nas promessas do Espírito Santo. Nenhuma outra igreja, nenhum outro sinal, nenhum outro companheirismo, nenhum outro governo, nenhum outro testemunho, nenhum credo, nenhuma denominação é aceita fora disto. Deus não aceita nada mais a não ser isto. Cristo em você, a esperança da glória. Porque esta é a fase final que completará a nova Cristo Padre. A partir de agora entra no ar, programa A Revelação de Jesus Cristo, um programa da Igreja Cristã Tabernáculo da Nova Aliança, com o pastor Aristides Furmanski. Agora, aqui na número 1 do povo cristão. Uma boa tarde a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nos encontramos aqui, na presença do Senhor Jesus, para divulgar essa palavra, esse evangelho puro e santo do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um que nos ouve, no seu carro, na sua casa, que você seja ricamente abençoado nesta pregação, nesta palavra, neste momento. Vamos passar então o nosso endereço, que fica ali na rua Valdir Jerônimo, sem número, no bairro Mina União, ali em Criciúma. Os nossos cultos são os sábados e domingos, a partir das 18h30. Temos também ali na Ouro Negro, em Forquilinha, na rua José da Silva 278, todas as terças-feiras a partir das 19h30. Então, desde já, nós te convidamos a participar conosco e ouvir a palavra viva do Senhor Jesus. Ficaremos agora com o hino de Oséias de Paula, Tens, e logo após então estaremos seguindo com a programação. Tens a beleza da cor e a ternura das aves. Tens a pureza da flor de perfumes suaves. Tens um aroma singelo que passa sem pressa. Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens a sublime inocência no olhar da criança, e no dia a dia da vida és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar.
amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és, e só tu és, e só tu és, meu Deus, meu Deus. Estamos apresentando o programa A Revelação de Jesus Cristo, um programa da Igreja Cristã Tabernáculo da Nova Aliança, com o pastor Aristides Furmanski. Na continuação, então, meus irmãos, você que nos ouve, você que quiser entrar em contato com o pastor Aristides, o telefone dele é o 489-9957-5641. Também com o irmão Armando, que é o 489-9673-6799. Irmão André também, 489-9606-4331. Também temos o evangelista irmão Moisés, 4899-80-62-969. E também com o irmão Hamilton, evangelista também, no 489-9816-7098. Esses são os telefones dos nossos auxiliares, também o pastor. Você que deseja receber uma visita, estamos à disposição de vocês, tá bom? Vamos ficar agora com o hino, com o irmão Carlinhos e o irmão Zacarias, na continuação desse programa. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor.
Senhor, venha mudar. Mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você que nos ouve no presídio. Se der tempo, no final da programação, nós mandaremos os recados. Porém, esse programa ele é mais levado à adoração ao Senhor Jesus Cristo, a palavra dele. A gente tem como intuito mostrar Jesus, revelar Jesus a você. Esse é o grande objetivo das nossas vidas e o motivo de nós estarmos aqui, para glorificar o Senhor Jesus. Também gostaria de louvar um hino que se chama Eu Só Quero Adorar. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu merecia era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não
adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Louvado seja o nome de Jesus. Então logo após então agora, neste momento, nós entraremos com a palavra de Deus, com o irmão Armando, vai trazer essa palavra pra gente. Então que você seja ricamente abençoado, que o Senhor Jesus Cristo possa entrar no teu coração através da ministração da palavra. Dê ênfase a essa palavra e que você seja ricamente abençoado. Uma boa tarde a todos, no santo e precioso nome de Jesus. Você que está no seu lar, trabalho, na estrada, dirigindo, que a presença do Senhor nosso Deus te acompanhe, te acoberte, que as suas ricas e gloriosas promessas venham se cumprir na sua vida. Eu tenho uma porção das Escrituras para ler com vocês, para termos este momento da qual possamos estar unidos numa mesma fé, no mesmo propósito, que o Espírito Santo revele no teu coração a sua palavra, revelando no teu interior o propósito de Deus para a tua vida, que seja mais do que emoção ou sentimento, ou algum desejo baseado nas coisas desta terra, desta vida, que seja algo além disso, que seja Cristo sendo engrandecido e Cristo sendo formado dentro de você. E é somente o Espírito Santo e a palavra que pode gerar Cristo em vós, esperança da glória. Eu quero ler em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que diz o seguinte: é uma escritura para a era, é uma escritura para a hora, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Pai eterno, a tua palavra foi lida, mas tu és o autor dela, Espírito Santo, e é somente o teu Espírito que vivifica a palavra, Pai. E que nessa tarde que se inicia, Senhor, tu possa ir de encontro à semente eleita e predestinada. Sim, Pai, que tu possa trazer vidas para o teu aprisco, Senhor, convertendo, libertando, transformando, curando, pois a tua palavra tem esse poder, Senhor. Então entregamos tudo em tuas mãos, no santo e precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. É a escritura para a era que estamos vivendo. Se você ler a Bíblia, você vai ver escrituras que já são história, você já vai ver escrituras que apontam para o futuro,
e você vai ver escrituras que apontam para os dias que estamos vivendo. E essa escritura tão preciosa de 1 Tessalonicenses 4,16 é para os dias que estamos vivendo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O que é um alarido? Uma mensagem, um clamor, um anúncio. É o alarido que Deus tem enviado nessa última era. A voz de arcanjo é a segunda etapa, é a voz de ressurreição. E a trombeta de Deus é o chamamento dos eleitos e escolhidos para juntos encontrarmos com o Senhor nos ares. Então nós estamos vendo estágios, etapas. Você não tem a voz de arcanjo sem antes ter o alarido. E é sobre o alarido que nós vamos discorrer nesta tarde. Deus tem a sua palavra. E Deus nunca vai levar o homem ao julgamento sem antes de apresentar a sua misericórdia. Deus não levará o homem ao julgamento sem antes mostrar para ele o caminho que ele primeiramente tem que seguir. Deus não é injusto, Ele é justo, Ele é perfeito, Ele é santo. Se nós olharmos no decorrer das Escrituras, nós vamos ver que Noé, sendo pregoeiro da justiça, foi ordenado por Deus para construir uma arca. E observe, em um tempo em que não se chovia, em um tempo que não se tinha tempestades, em um tempo em que somente o orvalho da manhã regava o solo da terra. As plantações, as vegetações, tudo tinha como nutriente o orvalho da manhã que cobria o solo da terra no romper da aurora. Coisa maravilhosa. Mas houve um decreto da parte de Deus por causa do pecado da humanidade. Então Deus trouxe juízo nos tempos de Noé e ordenando a ele a construir uma arca, porque viria um dilúvio sobre a face da terra. Algo estranho, algo incomum. Como pode chover dos céus, sabendo que desde a antiguidade nunca houve isso? Mas foi a palavra ordenada de Deus para Noé. E então, sendo um pregoeiro da justiça e obediente à voz divina, Noé começa a construir a arca para o Senhor. Um detalhe: o material foi ordenado por Deus. A forma de construir, ordenada por Deus. As medidas da arca, ordenadas por Deus. Ela seria feita com uma madeira de gopher, uma madeira esponjosa, com perfurações, cheias de buraco. E ela então seria feita e depois do acabamento, ela seria betumada por dentro e por fora. Teria que ter uma resina, uma substância, um betume, um pinche, que selaria essa arca por dentro e por fora para resistir o dia mau, o dia do juízo que viria sobre a face da terra. A madeira de gopher é uma madeira debilitada, frágil. E isso não muda o plano de Deus com a raça humana, porque nós somos frágeis, nós somos debilitados. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis para aniquilar aquelas que são. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então Deus escolhe um povo também cheio de falha, cheio de fraqueza e debilidade, mas tem um propósito por detrás disso. Se depender de nós, nós nos afundamos. Se depender da nossa vida natural, nós nos precipitamos. Mas Deus nos deu o seu betume,
o seu Espírito Santo. E esse Espírito Santo preenche cada lacuna da tua alma e do teu ser. Esse Espírito Santo sela a tua alma por dentro e por fora, para que antes que venha o grande dia terrível do Senhor, você esteja preparado, você esteja preparada com o selo de Deus dentro da tua alma. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual fostes selados até o dia da redenção. Então há um selo de Deus na tua alma, chamado Espírito Santo. Naqueles dias, eles até poderiam construir outros navios e até crerem na mensagem de Noé. Mas porém eles podiam se reunir em tantas outras pessoas e dizer: vamos construir um navio. A mensagem de Noé até pode estar certa, mas nós não vamos entrar dentro da arca da qual ele construiu. Eu pergunto para você, ouvinte, substituiria as águas do dilúvio? Iria vencer e romper aquelas comportas dos céus que foram abertas? Teria estrutura para vencer as águas agitadas que cobriam a face da terra? Não. O homem tem o seu conhecimento, tem a sua ciência. Com toda certeza o Titanic foi feito com uma estrutura bem mais superior do que a arca, com metais de última geração, com equipamentos de última geração. Mas onde está o Titanic hoje? A 4.000 metros no fundo do oceano. Por quê? Porque aonde tem a mão humana, não tem perfeição. Mas aquela arca foi construída porque foi Deus que deu os detalhes, Deus deu a medida, Deus deu o material certo, e aquela arca subsistiu às águas agitadas do dilúvio. Deus estava com aquele profeta e com aquela arca. E nesse tempo do fim não é diferente. Deus enviou um alarido, Deus enviou uma mensagem. E nós sabemos que o mundo religioso tem conhecimento que o fim dos tempos cairá fogo do céu. E todas as igrejas creem nisso. Mas eu pergunto, aonde está a tua arca de refúgio? Na tua religião? Na tua denominação, no teu sistema? O fogo vai consumir isso tudo. Mas há um lugar de segurança, há um lugar de escape. É a palavra do Senhor, o alarido que Deus tem enviado, uma mensagem precursora para que antes que venha o grande dia terrível do Senhor, esta mensagem te prepara. Aleluia! Receba o Espírito Santo e Deus será responsável por tua vida. Observe. Naqueles dias, nos tempos de Nimrod, eles colocaram um intento nos seus corações. Vamos construir uma torre que chegue até os céus. Vamos elaborar um caminho próprio que nos leve até a presença de Deus. É o mesmo espírito com os denominacionais e religiosos. Eles acreditam que eles têm o caminho para chegar no céu. Mas eles não têm esse caminho. São torres de Babéis, que qualquer dia destes será destruído. Porque a primeira etapa já se deu. Já estão todos confundidos. Uns dizem que é dessa forma, outros dizem que é de outra forma, outros dizem que pode e não pode, fora da palavra do Senhor, fora dos ensinos apostólicos, fora da sã doutrina. Já estão confundidos. Falta a destruição dessas torres de Babéis. Deus vela por sua palavra. E esse é o lugar de escape e de segurança.
receber o Espírito Santo e crer em toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nos tempos de Noé, a misericórdia foi abundante, mas ridicularizavam, zombavam, queriam viver as suas vidas nesta terra, mas até que o dia que a porta se fechou. E quando a porta se fechou, eles começaram a ver aquelas comportas se abrindo, aquela imensidão de água sendo derramada. Eles começaram a ver coisas sendo tomadas acima do nível. E eles então recuaram para Noé e disseram: Noé, abre essa porta. Noé pôde voltar para eles e dizer: eu não posso mais abrir, porque quem fechou essa porta foi Deus. O tempo da misericórdia havia cessado. E não muda nessa era do fim. Ainda o Espírito Santo está na terra. O Espírito Santo ainda está chamando a semente eleita. O Espírito Santo ainda está batizando, curando, libertando, transformando. Oh, aleluias! Mas chegará um dia que essa porta da misericórdia se fechará. Oh, amado ouvinte, entre nessa porta que é Jesus. A porta é Jesus. A porta é Jesus. A porta é Jesus. Entre dentro dela e você terá um manancial de águas vivas. Entre dentro dela que ali haverá pastos verdejantes. Entre dentro dela que ali haverá abrigo e segurança para a tua alma. Não são riquezas e bens que te sustentarão, é Cristo em vós, esperança da glória. E o tempo da misericórdia ainda está aqui. Ainda há um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda há um Cordeiro no propiciatório intercedendo por cada alma que ainda está na face dessa terra. Aleluias. Qual é o salário do pecado, ouvinte? Qual é o salário do pecado, ouvinte? Quando você não se liberta dos vícios, quando você não se liberta desse mundo, você está trabalhando para o pecado. E haverá um salário, haverá um pagamento. E o pagamento vai vir, chamado morte. Porque o salário do pecado é a morte. Que morte é essa? É a morte espiritual. E depois a morte física. Você muitas vezes olha uma pessoa no caixão, você lamenta, você chora. Realmente é um ente querido, um amigo, um parente. Mas a pior coisa é você ver almas caminhando para lá e para cá, mortas espiritualmente, destituídas da presença de Deus. Você sabe qual foi a última categoria que Jesus pregou na face da terra em seu ministério terreno? Jesus pregou para religiosos, Jesus pregou para pecadores, Jesus pregou para samaritanos, Jesus pregou para gentios, Jesus pregou para judeus. E todas essas linhas de pregação havia misericórdia. Mas teve uma categoria que Jesus pregou, que era somente para testemunho. Almas que estavam em prisão. Aquelas almas a qual Jesus, quando estava crucificado na cruz e que morreu, a Bíblia diz que ele foi e pregou para as almas que estavam em prisão, encarceradas. E ele não foi para apresentar salvação. Quem eram essas almas encarceradas? Aqueles que zombavam de Noé, aqueles que ridicularizaram Moisés, aqueles que descreram na palavra de Deus. E o que ele foi dizer? Eu sou a semente da mulher, eu sou aquele que possui as chaves da morte e do inferno, servindo de testemunha para aquelas almas que estavam em prisão. Foi a última categoria que Jesus pregou em seu ministério terreno.
em qual dimensão você se encontrará quando você partir. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É de graça, não precisa pagar, não precisa ofertar. Isso é algo voluntário através da graça infinita do Senhor. Foi um sangue derramado na cruz, não é o sangue humano, mas o sangue de Deus derramado para perdão dos nossos pecados. Oh, aleluias! Cristo, em seu ministério medianeiro na face da terra, veio trazer vida, mas os judeus não quiseram. Mas há uma promessa para que todos aqueles que o aceitam tenham vida e vida com abundância. A madeira de gopher teria que ter algo nela que subsistisse, que vencesse as águas do dilúvio. E nessa era que estamos vivendo, nós precisamos de algo que faça vencer o pecado, o mundo, as trevas, os falsos ensinos, a religião. Porque o inimigo ataca de todas as formas possíveis. Nós precisamos do Espírito Santo. Por isso que Paulo vem aos Romanos capítulo 8 e diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou do pecado e da lei, da maldição que havia do pecado e da lei. Você já ouviu falar da lei da aerodinâmica? Existe a lei da aerodinâmica. O que foi feito? Aviões, helicópteros, jatos supersônicos. O que foi constituído nesses materiais feitos pela mão humana? Uma lei que vencesse a lei da gravidade. Porque a tendência é tudo que sobe tem que descer. Mas a lei da aerodinâmica superou a lei da gravidade. Hoje você vê aviões voando. Eles romperam essa lei. E para você vencer o pecado, vencer a morte, para poder vencer esse mundo, existe a lei do Espírito de vida que há em Cristo. Essa lei em Cristo faz você vencer o inferno, faz você vencer a morte. Receber o Espírito Santo dá a você o direito de vida eterna. Que haja em vós aquele mesmo Espírito que Jesus ressuscitou, Jesus Cristo dentre os mortos. Porque se habita em vós aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Nessa última era, haveria uma confusão religiosa. Então Deus vem com a sua voz, a voz de um mensageiro, de um profeta. É o chamado dos eleitos, dos escolhidos. Você sabe que existe a escolha soberana de Deus, os escolhidos. E Deus vai de encontro à sua semente eleita. Ela é completamente dependente da palavra de Deus. E o Espírito Santo vai de encontro a ela, revela a palavra entra nesse solo, nesse coração, e através da obra sobrenatural, as vidas são transformadas. Cristo uniu a eternidade ao tempo. A obra de Cristo na cruz do Calvário trouxe unidade entre a eternidade ao tempo. Em Efésios, capítulo 2, e no versículo 14 nos diz o texto sagrado: porque Ele é a nossa paz,
o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação. Religião é muro, religião é cerca, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Aquela barreira da separação que havia entre judeus e gentios, Cristo quebrou, Cristo destruiu, e através da sua obra, Ele traz a unidade do corpo de Cristo, através do batismo do Espírito Santo. É uma obra perfeita. No século XX, em Sydney, na Austrália, havia uma ponte para ser construída, que pegava o lado norte de Sydney e o lado sul. Chamaram então equipes da própria Austrália, e naquela baía aonde se encontrava, eles colocaram sondas para ver o que havia na profundidade: areia e lama. Então, essas equipes que constroem pontes disseram: nós não vamos construir porque nós corremos o risco dessa ponte ir para o fundo do mar. Procuraram os americanos e os americanos vieram também e analisaram. A baía então não tinha como construir uma ponte. Até que uma companhia da Inglaterra chegou no lugar, com equipamentos de última geração. Ele fez então a sondagem da baía, das águas, e viu que embaixo das areias havia uma rocha. Aleluias! Ele então deu a voz: nós vamos construir a ponte. Foi levado em deboche, foi ridicularizado pelos demais. E então ele chamou os melhores engenheiros, os melhores mecânicos, os homens equipados para tal trabalho, e começaram a edificação. No dia que ela ficou pronta, ele mesmo disse: trazei 2 trens com vagões, e os vagões cheios de mercadoria, e eu irei na frente até o outro lado nesta ponte. Ele caminhou na frente, os 2 trens do lado, porque também havia a parte férrea, das estradas férreas. Além de ser estrada para carros, também tinha estrada férreas. E eles começaram então a caminhar. O prefeito da cidade atrás e mais a sua equipe atravessaram até o outro lado. Ele testou cada parafuso, ele testou cada ferramenta, ele testou cada sondagem. Ele sabia o que estava fazendo. O que nos leva a isso? A humanidade estava perdida, e havia um grande abismo entre Deus e os homens. Não tinha ninguém que pudesse encarar isso. Os anjos não iriam vencer, os profetas que foram enviados não conseguiriam vencer. Mas ele desceu das alturas. Vim de Deus e volto para Deus. Ele veio da eternidade para o tempo, derramou seu sangue por nós,
e uniu a eternidade ao tempo novamente. Jesus é a tua ponte de acesso. Jesus é o teu caminho de acesso. Ele venceu a morte e o inferno, rompeu a lama, rompeu as areias, rompeu tudo, desceu na região dos perdidos e hoje está sentado à destra na majestade nas alturas. Lá na cruz, quando foi dado o brado, está consumado, o sol entrou em convulsão, se escureceu, as estrelas tiveram vergonha, a lua chorava. Eu até marquei aqui o que o mensageiro disse. E a terra teve uma prostração nervosa, ao ponto de vomitar rochas, quando foi dado o brado no Calvário. O que é uma prostração nervosa? É o extremo da fraqueza humana, seja mental ou física. Quando foi dado o brado, a terra estremeceu, ao ponto de vomitar rochas. E o melhor de tudo, os sepulcros se abrirem e os mortos do Antigo Testamento se levantarem. O que era isso? Ele abriu uma avenida entre o tempo e a eternidade. Aleluias! Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ora, o mesmo que subiu é o mesmo que desceu nas regiões mais baixas da terra. Ora, e o mesmo que desceu é o mesmo que subiu e está sentado à destra na majestade nas alturas. Em Apocalipse 19, Jesus é aquele que pisa o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele teve que fazer o caminho. Ele é o nosso precursor. Ele abriu a porta dos céus. Hoje você pode orar e buscar a Deus aonde quer que você esteja. Há um Deus disponível para você. Há um Espírito Santo Consolador amado para te guiar em toda a verdade. A obra do Espírito Santo com a semente eleita tem esse tríplice propósito: te convencer do pecado, te guiar em toda a verdade e fazer morada dentro de você. Então você se torna uma carta lida, uma epístola. Você se torna um testemunho de Deus na face dessa terra. Então reconheça o dia da tua visitação. Reconheça a era que você está vivendo. Nessa última era, Deus enviaria Malaquias 4:5. São escrituras para esse tempo. Deus enviaria Apocalipse 10:7. É escritura para o nosso tempo. Requer a revelação divina dada pelo Espírito Santo para reconhecer a era que estamos vivendo e o que nós precisamos para vencer esta era. Uma era em que todo mundo diz: de nada tenho falta. Mas nesta era Jesus foi expulso, como foi em Jerusalém. Jesus está às portas da era de Laodiceia. Ele foi jogado para fora. As religiões expulsaram Jesus para o lado de fora. Então, eis que estou à porta e bato. E quem abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Há uma porta da misericórdia de Deus. Entre no aprisco, entre em Cristo, receba o Espírito Santo
e Deus se responsabilizará do resto. Hoje é um evangelho pela metade. Nós temos que viver de toda palavra que sai da boca de Deus. O nosso mensageiro da era, Deus o visitou através de dons e através da revelação da palavra. E uma de suas visões, ele foi tomado e ele presenciou o globo terrestre. E nesse globo terrestre, ele começou a ver um barulho em sua visão. E lá vinha mulheres em fila, seminuas, completamente despidas. E pela visão era a Miss Ásia, representando o continente da Ásia. E quando ele olhou aquelas mulheres com aquele comportamento estranho, ele lamentou ao Senhor: o que é isso, Deus? Representa as igrejas? Sim, é a condição das igrejas. Daqui a pouco ele escutou um som de rock and roll vindo. E mais uma vez uma categoria de mulheres pintadas, cabelos toqueados, despidas, dançando no ritmo do rock and roll. E ele observava aquela visão e a voz disse: essas são a Miss América. E dentro distante mais uma fila, na mesma condição, despidas, pintadas, longe dos princípios da palavra de Deus, e era a Miss Europa. Então o mensageiro da era se lamentou e chorava muito, porque ele mesmo dizia: Deus, é isso tudo que temos produzido ao longo dos anos pregando o teu evangelho? É isso que temos produzido, Senhor? E essa interrogativa se tornava em silêncio diante da visão. E aquelas mulheres iam para baixo, conforme o globo terrestre, elas iam para baixo. A Miss América, a Miss Europa e a Miss Ásia. Mas daqui a pouco ele escuta: avante, soldados de Cristo. E ele observa na visão aquelas mulheres com seus cabelos longos, seus vestidos longos, suas vestes resplandecentes, seus dentes brancos, e elas dançavam no ritmo do evangelho. Aleluias! E quando ele se depara diante desta visão, ele glorifica a Deus, e elas dançavam no ritmo do evangelho. Só que 3 destas queriam sair da fila. Oh, amado ouvinte, a voz veio e disse: não saia da fila. Tá difícil, tá dificultoso. Não saia da fila. Marche, caminhe, rasteje, mas não saia da fila. E o que é mais glorioso, elas não iam para baixo, elas iam para cima. Elas estavam subindo porque elas creram na palavra de Deus. Aleluias! Deus tem vestimenta para a tua vida, Deus tem colírio para os teus olhos, Deus tem ouro provado no fogo, Deus te dá condições para chegar do outro lado. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente nessa era final. Que o Espírito Santo ilumine os olhos do teu entendimento. Que o Espírito Santo revele a Jesus Cristo como o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sim, que a graça de Deus te sustente e te acoberte, ouvinte. No santo e precioso nome de Jesus. Eu vou orar pelos pedidos. Não terei pedido?
Pai, oração pela irmã Franciele. Reprovamos toda a gripe, que essa tosse desapareça. Oh, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, pela supremacia do nome de Jesus, que onde a tua serva possa estar, a irmã Franciele, Deus, que a tua mão sobrenatural toque na vida dela, que essa tosse desapareça, que essa gripe desapareça, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, Pai. Que o teu fogo sobrenatural, a unção do teu Espírito, toque na vida dela e seja curada pelo teu poder, Senhor Jesus. Também oramos pelas vidas que estão nos presídios, vidas que estão desanimadas. Que o Senhor te revigore, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor revele a sua palavra dentro de você. Ó Deus, nós oramos pelas sementes eleitas, que nessa programação possa ter vidas convertidas, possa ter vidas libertas do pecado, dos vícios. Ó Deus, trabalha nos corações, Pai bendito. Que a tua obra sobrenatural se manifeste, pois o teu evangelho é demonstração de espírito e poder. Não há somente conhecimento, Deus, é espírito e poder. Que possa haver a virtude do teu Espírito Santo, sim, a virtude do Espírito Santo, tocando nos corações, libertando, transformando, em nome de Jesus Cristo, Pai. E obrigado por tudo, Senhor, e guarda-nos em tua presença, no teu santo e precioso nome. Amém, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, palavra gloriosa do Senhor Jesus. Que você seja ricamente abençoado, guarde em seu coração essa palavra, porque é o Senhor Jesus Cristo quem faz esta obra gloriosa em nossas vidas. E sem Ele nós não podemos fazer nada. Deus abençoe você que nos ouviu até aqui, no seu carro, nos presídios, como já foi orado, na sua casa. Nossos irmãos que nos ouvem ali do Tabernáculo Nova Aliança. Que Deus abençoe vocês ricamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pés descalços firme ao chão, entre a cruz e a solidão, lá estava ele, em meio à multidão, batia forte o coração, pra me dar o perdão. Rejeitaram a Jesus, não quiseram aceitar quem falou de paz. Todos diziam: matem este homem, dá-nos Barrabás. Mas fico a pensar, o que seria de mim se não fosse deste jeito? Qual forma pra encontrar? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela noite ou naquela manhã, a Cristo tem te dirigido aqui esta noite. Porque você crê nas promessas do Espírito Santo. Nenhuma outra igreja, nenhum outro
sinal, nenhum outro companheirismo, nenhum